O Senhor já tem nos falado tanto através de cada uma dessas cartas que nós temos estudado, e hoje não será diferente. Nós vamos dar continuidade à série de mensagens, que é Cartas à Igreja, que o Senhor já tem nos ensinado. E eu quero muito reforçar com vocês um pouquinho antes, para quem não veio aí nas últimas semanas, né, o que nós já aprendemos, o que já foi falado, para que você se situe em qual carta nós estamos agora e o que nós seremos ensinados nessa manhã também. A série de mensagens, coloca para mim a outra, por favor, chama Cartas à Igreja. Nós temos feito um estudo juntos das cartas que o Senhor ele usa o apóstolo João para escrever para as igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor. Então nós temos visto cada instrução do Senhor, cada julgamento do Senhor sobre aquilo que ele via na comunidade, né? Comunidades que foram edificadas, comunidades que foram cuidadas, mas de fato nem todas estavam exercendo tudo de forma genuína e exalando nas suas obras e no seu coração o verdadeiro evangelho que o Senhor espera de nós. Então nós estudamos já 2 dessas cartas, que foi a carta de Éfeso e a carta de Esmirna. E hoje nós vamos estudar pela manhã a carta à igreja de Pérgamo e a carta à igreja de Tiatira. Éfeso, como você viu, se você estava aqui, é uma igreja que o principal apontamento do Senhor para ela foi a necessidade de se retornar ao primeiro amor. E sabemos que isso não acontece somente à igreja de Éfeso. Sabemos como é desafiador um cristão genuíno manter essa chama acesa no coração e entender que, ainda que possa fazer parte da nossa rotina, de alguma forma, viver a comunidade, ter um hábito de leitura, ter um tempo com o Senhor, fazer coisas para o Senhor, nós nunca podemos perder o prazer de estar com o Senhor. Então o convite à igreja de Éfeso foi que ela de fato entendesse a necessidade de amar o Senhor de todo o coração e de voltar a praticar aquilo que praticava no início da sua jornada. Depois nós vimos à noite um pouco sobre a igreja de Esmirna, que é uma igreja que ela, perante os olhos do Senhor, estava num caminho reto, era uma igreja que estava agradando o coração de Deus, mas é uma igreja que estava suportando severas perseguições. Era uma igreja que ela seria conduzida ao martírio, uma igreja que estava preparada para morrer por Cristo de fato, por não negar a sua fé. E aos olhos humanos ela era uma igreja pobre, mas aos olhos do Senhor, como ele mesmo escreve na carta, ela era rica, porque de fato ela não estava acumulando tesouros nessa terra, mas estava acumulando tesouros nos céus, vivendo a verdadeira mensagem que Cristo lhes havia anunciado. E agora pela manhã, nós daremos continuidade a essa série, e vamos falar um pouquinho sobre a igreja de Pérgamo, que é a terceira carta, a carta à igreja de Pérgamo, que também é uma dessas 7 igrejas da Ásia Menor. Se você não sabe, esse livro, como eu falei, foi um livro escrito pelo apóstolo João, induzido pelo Senhor. Cada uma dessas palavras foram ditas pelo Senhor, escritas por Ele, enviadas a essas igrejas. Mas essas igrejas, elas simbolizam também a nossa comunidade. É um alerta para toda a igreja de Cristo. Nós precisamos estar atentos ao nosso comportamento, às nossas atitudes, aquilo que nós estamos fazendo com o evangelho que nós recebemos. E nesse final de ano em específico, o Senhor trouxe muito forte ao meu coração essas cartas, porque nós vamos virar mais um ciclo, nós vamos iniciar um novo ano, e é necessário que eu e você possamos refletir sobre como nós estamos vivendo o evangelho, como nós estamos agindo em comunidade, como nós estamos agindo na nossa casa, como nós estamos expressando a nossa fé. Será que está sendo de forma verdadeira ou não? Será que alguns desses apontamentos do Senhor para essas igrejas não é para nós também? Talvez não sejam todos, mas alguns eu tenho certeza que é necessário para você ser confrontado. Por isso que nós vamos expor todas as cartas. Talvez algumas para você vai falar assim: não, eu creio que nisso eu estou agindo bem. Ou não, você vai perceber: poxa, eu estou fazendo tudo errado mesmo, e eu preciso acordar. Eu não sei, irmãos.
eu sei que toda vez que a palavra do Senhor é lançada, ela não volta vazia, ela cumpre o seu propósito. E nós estamos aqui não para anunciar a minha opinião ou a de qualquer pessoa, mas a palavra do Senhor, e seremos sempre fiéis a ela. Ainda que ela confronte, ainda que ela nos revele que muitas vezes não estamos no caminho correto, é necessário nós sermos direcionados por essa palavra, porque fora dela não há vida, irmãos. Amém? Então quero que você abra comigo aí, por favor, o livro de Apocalipse. Nós vamos ler juntos essa terceira carta. Está lá em Apocalipse capítulo 2, no versículo de número 12. Quero que você acompanhe a leitura comigo, em nome de Jesus. Vai dizer assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, rei fiel, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Verso 16. Portanto, arrependam-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela oportunidade que nós temos, Pai, de ter os nossos olhos abertos e, de fato, viver uma vida genuína perante o Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ama tanto, que não nos permite, Pai, que permaneçamos no engano, mas o Senhor abre os nossos olhos. E eu peço que o Teu Espírito não só abra os nossos olhos nessa manhã, mas também nos fortaleça, para que nós venhamos vencer cada obstáculo, Pai, que tem se colocado diante de nós, e de fato venhamos herdar a salvação, em nome de Jesus. Amém. Amém? Só tomar uma aguinha então. Bom, a carta de Pérgamo, a igreja de Pérgamo, ela é um brado do Senhor, não só a essa igreja, mas a cada cristão. Nós não examinaremos aqui somente um texto antigo, mas de fato, nós iremos ouvir conselhos do Senhor para mim e para você, sobre tudo aquilo que Ele pensa a respeito da igreja, e que de fato vai trazer consciência para mim e para a sua vida, sobre as nossas atitudes. O perigo aqui, que estava assaltando, vamos dizer assim, a igreja de Pérgamo, era a linha divisória entre a verdade e a heresia. Ainda que houvessem alguns que de fato viviam pela verdade, haviam muitas mentiras que estavam sendo ecoadas nos ouvidos do povo, e essas mentiras estavam fazendo com que a atitude desses ditos cristãos, eles não vivessem mais a verdadeira instrução da palavra do Senhor. Por isso que eu coloquei o título dessa carta como o engano, porque de fato essas pessoas estavam sendo enganadas por falsas doutrinas e conduzidas ao erro. Só que Jesus, ele é muito claro. Deus, ele, como eu disse e orei aqui, ele não nos deixa a gente enganado em nada. E essa palavra fala o quê? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Você quer saber aquilo que vem, aquilo que não vem do Senhor? Leia a palavra. Se você tem essa palavra, você não tem desculpa para ser induzido mais ao erro. Porque se você praticar a sua fé, se você de fato se importar em conhecer o Senhor, você vai ter discernimento de saber o que é e o que não é de Deus, porque a palavra é essa linha. Ela coloca para mim e para você o que é verdade e o que é mentira.
Então nós precisamos ter contato com essa palavra para que não venhamos cair em conversas tolas ou mentirosas sobre todos os assuntos, que nós sabemos que muitos falsos mestres têm se levantado. E nós precisamos cuidar dos nossos ouvidos, porque às vezes estamos sendo conduzidos ao erro porque nós não conhecemos a verdade. E se eu e você conhecermos essa verdade, ainda há que tentem te ensinar sobre qualquer coisa que não seja a realidade dessa palavra, você saberá discernir. Por isso que é necessário nós termos contato com essa palavra todos os dias. Amém? Assim como nós oramos pelo pão nosso de cada dia, nós precisamos nos alimentar não só de um alimento físico, mas de um alimento espiritual, para que não só o nosso corpo esteja forte fisicamente, mas o nosso espírito esteja forte e faça de nós aqueles que têm vencido essa luta entre carne e espírito. Bom, além disso, a palavra Pérgamo significa casado, ou seja, ela pelo seu nome deveria ser uma verdadeira esposa com o Senhor. Porém, a igreja ela não estava se lembrando do seu comprometimento com Cristo. E ainda que o seu nome significava casada, ela agia como uma prostituta. Me desculpem a palavra, mas este é o termo para aqueles que estão cometendo talvez um adultério ou uma impureza sexual que diz respeito a uma infidelidade e a uma libertinagem no ou casamento ou em qualquer relacionamento. Bom, além disso também, nós sabemos que a noiva de Cristo precisa se apresentar pura perante Ele. Então nós precisamos entender o compromisso que eu e você fizemos com o Senhor quando nós firmamos uma aliança com Deus. E a aliança, se você sabe, ela é um compromisso, ela não tem fim. Por isso que ela é redonda. Você consegue encontrar o fim da aliança? Não. Você não sabe nem onde começa e nem onde termina. Ela gira ali em torno dela mesma. Não tem fim. Nós fizemos uma aliança com Deus que não pode ser quebrada. Ela precisa ser eterna. É um compromisso. Assim como nós nos comprometemos, aqueles que são casados com seus cônjuges, precisa haver um comprometimento com o Senhor. Nós devemos amor a Ele, honra, cuidado, entrega e tantas outras coisas. Bom, o ponto central da carta à igreja de Pérgamo é alertar a igreja sobre o perigo, o risco dessa mistura entre a verdade que estava vindo através do povo de Deus e o engano doutrinário que estava vindo com a imoralidade do mundo, que estava entrando dentro da igreja. Isso acontece só com Pérgamo, irmãos? Não. Acontece em todo lugar, infelizmente. Por isso que eu falo sempre, irmãos, vir à igreja não faz de você um cristão e muito menos um salvo. Nós precisamos compreender o que é de fato ser igreja. E é um alerta para todos nós. Porque às vezes nós estamos achando estar caminhando para um lugar, mas a gente não está. E se eu estou certo que você está se encontrando com o Senhor e Ele já tocou a sua vida, a sua história, você deseja a salvação assim como eu desejo. E o meu papel como pastor, como anjo dessa igreja, é de fato conduzir todos vocês a esse lugar eterno, para que lá no céu eu possa olhar para o rostinho de cada um de vocês e falar assim: valeu a pena. Amém? Quem quer estar lá comigo? Amém. Glória a Deus. Então, bom, vamos começar a exposição dessa carta agora então. Lá no versículo 1, do versículo 12, perdão, primeiro versículo da carta, vai falar assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva, essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Irmãos, você já viu que de cada apresentação, o Senhor se apresenta de uma forma. A igreja de Éfeso, Ele se apresenta como aquele que tem as 7 estrelas em sua mão e anda entre os 7 candelabros de ouro, mostrando que Ele é um Deus que vê tudo, que está em todos os lugares, que sonda as intenções, o coração e tem tudo nas suas mãos. Ele é o dono da igreja. Em Esmirna, Ele se apresenta com aquele que é o primeiro e o último, e aquele que morreu e tornou a viver. Era uma igreja que queria enfrentar a morte, mas Ele queria levar esperança para essa igreja, dizendo que ainda que tenham que enfrentar a morte, existe vida após ela, e vida eterna com Cristo. Ele venceu a morte para nós também. Para a igreja de Pérgamo, Ele vem e se apresenta agora como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Por quê, irmãos? Porque eu já disse para você que essa igreja estava em conflito, se misturando com o mundo e o senso de verdade.
E Jesus se apresenta como aquele que tem essa espada, porque essa espada é a espada do juízo, que separa a verdade e o engano. Como que eu e você conseguimos entender o que é verdade e o que é engano? Eu falei no início, palavra. Quer fugir do engano? Palavra. Quer fugir da mentira? Palavra. Quer saber se uma atitude é certa ou errada? Palavra. Isso é a espada de dois gumes para nós, irmãos. Ela vai separar o que é certo e o que é errado. Dividir o que vem de Cristo e o que vem do engano de Satanás. Palavra de Deus para nós. Por isso que a gente anuncia tanta palavra, irmãos. Por isso que a gente tem que amar tanta palavra. Jesus é a palavra. Amém? Depois, ele continua lá no verso de número 13. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Fala assim, meu Deus, essa cidade tinha um trono para Satanás? Sim, tinha. E eu vou te falar, irmãos, que quando eu comecei a ler essa carta, eu falei assim, acho que era Viseu, não era Pérgamo não. Porque foi o lugar o único lugar que eu cheguei na minha vida que todo mundo vira para mim e fala assim, ih pastor, aqui é pesado. Isso aqui tem não sei quantos centros de não sei o que, de macumbaria, de feitiçaria, de satanismo, disso, daquilo, todo lugar, não sei você, mas eu ouço isso em cada pessoa que eu encontro. Eu falei assim, opa, acho que na tradução erraram o nome aqui. Misericórdia, né, irmãos? Podia até ser, mas tem um Senhor sentado no alto e sublime trono governando esse lugar, amém? A partir do momento que a gente começou a passar por essas ruas, o governo de Satanás acabou, amém? Bom, mas historicamente, Pérgamo era a cidade mais importante da Ásia. Segundo Plínio, ela era a cidade mais famosa da Ásia. Por quê, pastor Lauro? Ela tinha um centro cultural muito mais famoso também do que Éfeso e Esmirna. Ela tinha uma biblioteca com mais de 200 mil pergaminhos. Era assim, um centro cultural literal. As pessoas, elas tinham essa cidade como uma referência. Só que, irmãos, nesse mesmo lugar, né, que tinha essa biblioteca, que é a segunda maior, ela perdia só para a biblioteca de Alexandria, Pérgamo também era uma cidade que se destacava pelo paganismo religioso. Ou seja, ela podia ser expressiva em algumas coisas, porém, essa expressão ela não estava exaltando a glória do Senhor. O fruto não era de fato salvação. E aí, irmãos, se a gente perceber e estudar um pouquinho da história de Pérgamo, a gente vai saber que lá tinha um grande panteão. Haviam altares para vários deuses, inclusive o Deus Zeus, que eles prestavam culto todos os dias oferecendo sacrifício para Zeus. Pensa nisso. Você passar pelas ruas, você sentir ou você ver as fumaças dos sacrifícios oferecidos para outros deuses sendo ali levantadas. E aí, o crente tem que passar por um momento como esse que eu passei aqui em generosidade. O ímpio está dando muito lá fora para Satanás. E o crente está sendo avarento para com Deus. Irmãos, pergunta a alguém que já foi numa bruxa, quanto que ela cobrou? Pergunta a alguém que já foi, pediu para fazer um trabalho, quanto que teve que dar? Eu já ouvi histórias de valores absurdos. Você tem que pagar para ter alguma coisa, para fazer alguma coisa. O Senhor nos permite expressar generosidade de acordo com o nosso amor, que precisa ser maior do que qualquer coisa, irmãos. Mas Satanás não está brincando lá fora não. O povo está oferecendo bebê recém-nascido, está roubando criança, porque dizem que é o melhor. Tem que oferecer o melhor, é fresco. Isso é triste, é pesado, irmãos. E o crente está assim, não, está tudo bem. E a gente quer vencer a guerra. Bom, só que a gente sabe, irmãos, que onde Satanás habita, onde ele reina, o que predomina? Cegueira espiritual. Floresce o misticismo. As pessoas começam a crer em todas as coisas. Se você falar que esse copinho d'água aqui vai na entrada da casa da pessoa,
vai fazer com que os espíritos maus não cheguem nela, ela vai lá e vai colocar. Se você dar um pingente, falar assim, coloca esse pingente que você vai aproximar a pessoa que você ama, ela vai usar o pingente. É um misticismo. Isso é um engano de Satanás. É colocar fé nas coisas, adorar as coisas. Isso não vem de Deus para nós. Também propaga-se o paganismo, como eu falei, a mentira religiosa, que são as heresias, a perseguição e a sedução ao povo de Deus. Muitas coisas elas acontecem quando Satanás ele de fato está governando um lugar. Isso começa a se tornar muito natural e expressivo aos olhos das pessoas. Só que a gente entende que Cristo aqui, ele não só se apresenta como aquele que conhece todas as nossas obras, as obras da igreja, mas também as suas tribulações. Deus sabia que essa cidade, que essa igreja, ela estava num lugar difícil. Um lugar onde de fato a mentira estava rodeando o tempo todo e as armadilhas de Satanás estavam ali sendo cotidianas na vida daquela comunidade. E ele conhece isso. Ele sabe. Assim como ele sabe o que está te rodeando. Porque você pode falar assim, Deus, mas para mim é difícil. Nossa, lá no meu trabalho é assim. E lá no ambiente da minha casa é desse jeito. Nossa, você não sabe as mulheres que trabalham comigo. Senhor. Ele sabe. Contudo, ele venceu. E o convite dele é para que a gente vença também. Só que nós só venceremos se ele estiver em nós. Porque a nossa carne não consegue vencer o pecado, ela frutifica o pecado. Nós vencemos o pecado pelo nosso espírito. E precisamos ser fortalecidos por ele também. Bom, Cristo não só conhecia todas essas coisas, como ele tinha uma resposta para todas elas. E a gente vai entender que as cartas elas começam com essa apresentação, se você já percebeu, ele se manifestando como aquela necessidade da igreja. Depois ela vem para uma exortação. Depois ela vem para uma promessa. E nesse momento aqui, ainda no verso 13, Jesus ele até perdi esse ponto. Antes da exortação, ele vem para a afirmação. Ou seja, ele afirma para aquela igreja o que ela está fazendo de bom. Ele fala assim, eu conheço o que você está fazendo de certo. Eu sei as obras que estão frutificando, que vêm de mim. Contudo, tenho isso contra você. E a apreciação para essa igreja de Pérgamo foi assim, contudo, você permanece fiel e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Cristo conhece a lealdade que essa igreja dedicava a ele, irmãos. Era toda a igreja? Não. Cristo aqui estava se referindo aos remanescentes, irmãos. Aqueles que de fato estavam sendo fiéis. Aqueles que de fato estavam vivendo de forma verdadeira e não estavam sendo conduzidos pelo engano de Satanás. Ele está dizendo aqui, eu sei, filhos, vocês não negociaram a fé de vocês. Eu sei que tem muita coisa acontecendo lá fora, mas vocês estão guardando a minha palavra. Eu sei que vocês estão sendo bombardeados pelo mundo, contudo, têm sido fiéis a mim. Deus vê, irmãos. Ou você acha que a sua fidelidade é vista só pelo irmão do lado? Ou se o irmão do lado não vira você e fala, você é crente mesmo ou você acha que você não é crente? Não. Deus vê o que ninguém vê. Isso por muitas vezes é bom, por muitas vezes pode ser ruim para nós. Depende do que você está fazendo. E aí, amados, a gente percebe que mesmo tendo tudo isso que essa igreja vivia, ela suportou também provas extremas. Esse Antipas aqui, que é falado, ele era o pastor da igreja de Pérgamo. E ele sofreu um martírio, ele morreu por causa do evangelho. E Jesus está falando assim, eu sei que inclusive o anjo dessa igreja foi morto, porque não quis se curvar diante dos outros deuses. Ele não quis seguir as orientações das mentiras, das heresias. Ele foi perseguido até a morte. Eu sei. Irmãos, diz Tertuliano que esse cara foi colocado dentro de um boi de bronze e foi levado ao fogo esse boi de bronze até ficar vermelho, morrendo um servo de Deus sufocado e queimado.
Pensa. Porque não negou a sua fé. E às vezes a gente nega a fé por bobeirinha, né? Você está vendo o que um verdadeiro cristão precisa viver, irmãos? É alguém que não negocia princípios, que não é conduzido por mentira. É alguém que de fato quer viver essa verdade de uma forma plena na sua história. Hoje nós somos privilegiados de aqui nesse país a gente ainda não sofrer esse tipo de martírio. Graças ao Senhor Jesus, mas tem muita gente em muitos lugares sofrendo essa perseguição severa. E talvez não estão se curvando como muitos aqui estão. Deus tem que ter misericórdia de nós mesmos, irmão. E a gente precisa acordar mesmo, porque o dia está chegando. Eu não sei quando vai ser, mas eu e você precisamos começar a aplicar essa verdade na nossa vida de forma completa, para que a gente não fique para trás. Bom, a gente percebe aqui que depois a gente passa para o versículo 14, que é o momento da exortação. E aí é dito assim: no entanto, tenho contra você algumas coisas, no plural. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. Cristo vê aqui uma igreja que começou a negociar a verdade. Ou seja, ela sabia o que era real, ela sabia o que Cristo queria dela, mas mesmo assim, ela permitiu que Satanás adentrasse no seu meio. E aí, irmão, como Satanás não teve êxito com a igreja, usando a perseguição, que a gente percebe que inclusive o anjo dessa igreja, ele morreu pela perseguição, mas ele não entregou a sua vida para Satanás. Satanás desistiu? Ele desiste de destruir a minha e a sua vida? O que ele começa, irmãos? Ele falou assim: vou mudar minha tática. Agora eu vou para a sedução. Eu vou de fininho, sapatinho de algodão. Eu vou entrar de uma forma que vai ser sutil. E eles não vão perceber claramente. Mas quando assustarem, já estarão nas minhas mãos. E aí, irmãos, ele incita o pecado, se infiltra através de armadilhas, fazendo com que a noiva de Cristo se entregue à prostituição. Como, pastor Lauro? A proposta agora não é a substituição, não é tirar o povo da igreja mais e levar tudo para o mundo. É a mistura, é trazer o mundo para a igreja, trazer a impureza para o corpo, para a noiva. Isso só acontece com Pérgamo, irmãos. Por isso que eu falo, estar na igreja não faz de você um cristão. E aí ele começou a usar essa tática, irmãos, de trazer esse mundo para dentro da igreja. Então em Pérgamo, enquanto havia gente disposta a morrer por Cristo, havia pessoas que estavam dizendo nem aí para a verdade. Poderiam estar ali no meio, mas não estavam vivendo a realidade do evangelho. Numa mesma igreja, pessoas fiéis e pessoas infiéis. Volto a repetir, isso acontece só em Pérgamo, irmãos? Não. Antes fosse. Por isso que essa carta é para a gente também. Amém? O Senhor está falando, irmãos. A gente tem que ouvir, porque Deus disciplina aquele que ama. Pastor, que história é essa de Balaão ter ensinado Balaque? Deixa eu te contar. Balaque contratou Balaão para amaldiçoar Israel. Balaão prostituiu seus dons com o objetivo de ganhar dinheiro. O Deus de Balaão era o dinheiro, mas quando ele abria a boca, ele só conseguia abençoar. Aí sabe o que acontece? Balaque ficou bravo com ele. Aí, por conta dessa ganância, Balaão aconselhou Balaque a enfrentar Israel não com um grande exército, mas com pequenas donzelas sedutoras. Ele aconselhou essa mistura que eu falei. Ele incitou ao pecado, a infiltração, a armadilha. Assim,
Os homens de Israel participariam de suas festas idólatras e se entregariam à prostituição. E o Deus Santo se encheria de ira contra eles e eles se tornariam fracos e vulneráveis. Está vendo como Satanás é astuto? Falou assim, eu não vou pela porta da frente mais. Eles já entenderam onde eu estou indo. Vou mudar de lado agora, de estratégia. Aí ele começa a vir na mente. Ele começa a aproximar, a usar a vida de outras pessoas. Nesse caso aqui, ele estava incitando muito a imoralidade sexual. Então vinha, e a gente acha assim, Satanás ele vem com chifre, com o rabinho ali, feião. Irmão, Satanás pode estar aparecendo na sua frente como uma top model, como um top model, com um prato de comida maravilhoso, com uma casa esplêndida, com a melhor viagem. Ele não vai aparecer como você acha que ele vai aparecer, porque ele quer te enganar. Então ele é sutil. E ele conseguiu fazer isso. Isso é triste, irmãos, porque ele conseguiu. Com todos? Não, porque graças a Deus, o amor de muitos se esfriará, mas não de todos. E eu creio que em nome de Jesus, nessa igreja não vai esfriar não, irmãos. Amém? Glória a Deus. E aí, irmãos, muitos desses começam a ceder às pressões do mundo. Porque a igreja de Cristo, ela só é forte quando ela é santa, irmãos. Quando ela está impura, ela se enfraquece. Para que nós sejamos fortes como um corpo, nós precisamos ser santos, irmãos. E a santificação, ela vem do Senhor. Se nós estivermos em Cristo, nós estamos sendo regenerados e santificados por Ele. O pecado não nos domina mais, e cada dia a gente peca menos, porque a obra dele é frutífera em nós. Só que quando a gente começa a permitir com que a mistura ela aconteça no meio do povo, a gente começa a permitir também que a santidade e a pureza de Cristo ela saia da noiva. E essa noiva, ela não engrandece mais o Senhor. Mas sabe o que é mais triste, irmão? É que sempre que a igreja se mistura com o mundo e adota esse estilo de vida, ela perde a sua influência. Porque não existe mais diferença entre a igreja e o mundo. Como que a gente vai influenciar para o bem se a gente está igual ao que é mal? Ela perde a autoridade. Como que você vai pregar para alguém lá fora se alguém olha para a sua vida e não te vê diferente? Como que você vai apresentar um Jesus que purifica, que limpa, que renova, que transforma se você não vive isso? Perde a influência, perde a autoridade. Por isso que antes que a gente saia gritando pelas ruas que Jesus Cristo é o Senhor, primeiro a gente precisa ser Ele passando pelas ruas. Autoridade, vida com Deus, influência. Isso vem pela santidade do Senhor. Então, a gente já entendeu que o pecado estava enfraquecendo essa igreja e que o grande problema de Pérgamo é que enquanto uns sustentavam a doutrina de Balaão descaradamente, os demais membros da igreja ficavam em silêncio, se calavam e permitiam com que tudo fosse natural. Não havia confronto, não havia cuidado, não havia disciplina, não havia amor, porque aquele que ama cuida. E aí virou uma bagunça, irmãos. A infidelidade, ela entrou dentro da igreja, criou um ninho tão forte dentro da igreja, que fez com que toda a igreja se tornasse infiel. Porque a disciplina, ela vem para a igreja, irmãos. Para todo mundo. Para uns, era porque estava vivendo abertamente. E não estava nem aí. Para outros, é porque estavam achando aquilo muito natural. Tudo bem. Não é sobre isso ser um corpo. Não tem como eu machucar o braço de cá e o braço de cá não sentir. Eu vou sentir, o corpo sente. Independente da parte desse corpo que eu machuque, que esteja suja, impura, com bactéria, todo o corpo vai sentir a dor. E é assim que acontecia.
E aí a gente vê lá no verso 15 agora. Acompanha comigo a leitura aí, irmão. Vocês estão comigo? Amém. Então vamos lá. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. E aí o que acontece, irmãos? A igreja, ela permite que a sua moral caia também. A gente viu que Éfeso, é muito claro na carta à igreja de Éfeso que o Senhor aprovou eles quanto a isso, porque eles odiavam as doutrinas dos nicolaítas assim como o Senhor odiava. Porque o Senhor odeia o pecado, irmãos. E se a gente começar a amar o pecado, vai existir alguma coisa errada aí. E Deus aprovou Éfeso por isso, porém Pérgamo não foi pelo mesmo caminho. E sabe o que os nicolaítas ensinavam, irmãos? Que a igreja não precisa ser diferente. Vocês já viram gente ensinando isso? Eu já. Não, pode continuar pecando desse jeito aí mesmo. Sabe por quê? Porque a graça é para isso. Olha Satanás te enganando. E você cai. Pode começar a viver isso, pode continuar. Não conserta isso não. Porque a palavra diz que onde abundou o pecado, superabunda a graça. Então quanto mais pecado, mais a graça vai estar aí. Você vai estar pertinho de Jesus. Irmãos, eu estou rindo aqui, mas é sério, é muito sério. Mas aí, irmãos, eles ensinavam também que a liberdade de Cristo era uma liberdade para o pecado, e que ele falava assim: a gente não está mais debaixo da tutela da lei, estamos livres agora para viver sem freios, não existe mais a lei. Quantos já ouviram isso aí? A gente está na época da graça agora, é a nova aliança, não tem mais lei. Precisa se importar mais com aquilo que a lei disse. Onde nessa palavra fala que Jesus anulou a lei? Se você souber aí, me fala. Eu já li que ele cumpriu a lei e estabeleceu uma nova agora, que é superior à antiga. Ela é além. O nível subiu, não caiu não. Tá bem? E aí, irmãos, a gente entendeu aqui que a manipulação da verdade era para fazer o quê? Transformar essa supergraça como uma licença para pecar e para usar da imoralidade em todas as áreas. Só que a graça de Deus não é para isso. Ela não é para a gente viver no mal, ela é para a gente vencer o mal. Amém? E aí ele vai e continua. Portanto, arrependam-se. A igreja, irmãos, precisava arrepender do seu desvio doutrinário, do seu desvio de conduta. Irmãos, é tão importante eu e você, após uma exposição dessa palavra, após sermos confrontados pelo Senhor e percebermos que a gente está errado, arrepender. Você não tem noção. Se não arrepender, irmãos, não tem salvação. Deus não mostra só para a gente: ah, não, beleza, eu estou errado, então agora eu já entendi. Ok, vou permanecer do mesmo jeito. Não. A gente precisa se arrepender, porque o arrependimento é o ponto da mudança. Só que o verdadeiro arrependimento gera o quê? Fruto, na minha e na sua vida. E o fruto do arrependimento é o quê? Mudança de comportamento. Por isso, nós entendemos que alguém é salvo porque essa pessoa se arrependeu das práticas que praticava e agora não pratica mais. Porque esse é o verdadeiro arrependimento. Não é eu dizer: eu me arrependo, eu aceito e está tudo bem. Não. A salvação vem por Jesus. Sim, foi pelo sacrifício dele lá na cruz. Mas um salvo não vive como alguém que não é salvo. Precisa haver uma mudança de comportamento. Porque o Espírito, que é o selo da nossa salvação, ele precisa frutificar na minha e na sua vida. Senão ele não está em nós. Amém? Bom, então a gente entendeu que essa igreja estava precisando de arrependimento. E eu sei que não é só essa igreja. E que embora o juízo de Deus caía sobre aqueles que se desviaram,
toda a igreja estava sendo disciplinada e envergonhada por isso. Como eu disse, todos estavam sofrendo essa falta de autoridade, todos estavam sofrendo essa vergonha. Porque, irmãos, quando um crente faz alguma coisa errada, cai só sobre esse crente? É o povo, não é? É os crentes. Os crentes são tudo assim. Os pastores tudo rouba. Não é assim? Não, o povo chega aqui e fala que é crente, mas não dou 2 dias para estar lá nas conversinhas erradas, para estar lá acusando os irmãos, para estar lá mentindo. Isso é só fachada. Já conheci muitos desses. Não ouviram já isso? Porque quando um povo negligencia a verdade, todo o povo sofre por isso. E aí a gente continua, irmãos. Verso 16 ainda. Se não, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. A falta de arrependimento gera juízo, irmãos. E o Jesus virá com juízo condenatório contra todos aqueles que permanecerem impenitentes e contra todos aqueles que se desviaram da verdade. Antipas morreu pela espada dos romanos, mas quem tem a verdadeira espada é Jesus, que é essa espada de 2 gumes, que vai julgar o fim, irmãos. A gente pode ser morto por qualquer humano aqui, mas a única pessoa que pode definir quem vai viver eternamente com ele e quem não vai é Jesus. É a espada dele que precisa ser a nossa métrica de avaliação. Independente do que você sofra nesse mundo, irmãos, a opinião de Jesus precisa ser a mais importante para você. Amém? Bom, vamos continuar? Vocês ainda querem ouvir o final, irmãos? Está chegando as promessas, amém? Então vamos lá. Verso de número 17. A gente entende assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Primeiro ele começa alertando o povo. Fala assim: eu estou falando, então ouçam. Por favor, irmãos, ouçam. Depois ele fala assim: quem vencer, quem permanecer, quem não deixar com que essas mentiras enfrutem, vão desfrutar de um maná que está escondido. Ele estava se referindo a um grande banquete que nos espera na eternidade, irmãos. Tem um alimento, irmãos, que vai saciar nossa fome eternamente. Jesus é o pão vivo que desceu dos céus, irmãos. É só Ele que traz para mim e para você a satisfação completa. E está disponível para o vencedor. Depois ele fala que Ele também nos dará uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito. A pedra branca, irmãos, ela era usada para 2 coisas. Uma das coisas era num julgamento, que os pontos positivos iam sendo contados com pedras brancas e os negativos com pedras pretas. E quanto mais pedras brancas você tivesse naquele julgamento, definiria que você não seria condenado, mas absolvido, salvo. Nesse caso, o Senhor está dizendo que aquele que tem ouvidos de ouvir e praticar e ser fiel, ainda que tenham pedras pretas, a pedra branca será maior e não será condenado com o mundo, porque ela sobressaiu sobre a sua vida. Salvação. Só que essa pedra branca, ela também era usada como um bilhete para a entrada de festivais públicos. Ou seja, essa pedra branca é mais um convite para a nossa salvação, como um convite para que você possa passar nessa porta estreita, mas que está aberta. Amém? Promessa do Senhor, irmãos, por isso que vale a pena. Além disso, irmãos, ele fala que nessa pedra teria um novo nome nela escrito. E esse novo nome, irmãos, é Cristo. Nós vamos nos deliciar com maná e compreender esse novo nome. Aqueles que conhecem em parte, conhecerão plenamente.
como são conhecidos. Aqueles que veem agora como um espelho, indistintamente o verão face a face. Se a gente se apaixona por parte, imagina quando a gente vê plenamente, irmãos. Se esse Jesus, ele é especial, a gente conhecendo só um pouquinho dele, imagina quando eu e você tivermos essa revelação completa à nossa frente, irmãos. Por isso, quero que o grupo de louvor já suba aqui, a gente vai cear. Eu quero que você perceba todo o ensinamento que o Senhor nos trouxe nessa manhã. Nós vamos sentar à mesa agora, irmãos. Nós vamos comer do pão, beber do cálice, celebrar a vitória de Cristo. Nós fomos lembrados aqui das promessas que estão para aqueles que permanecem, para tudo aquilo que o Senhor tem para aqueles que de fato amam e declaram esse amor, não só pela boca, mas pelas suas atitudes. Nós estamos conscientes que Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas Deus veio para nos dar vida e vida em abundância. E que existe uma bifurcação à nossa frente. Ou a gente vai aceitar as mentiras entrarem no nosso meio, ou a gente vai permitir a contenda, a divisão, a incerteza, o medo, a insegurança, a falsa doutrina, ou a gente de fato vai conhecer essa verdade, vai ser liberto de tudo aquilo que não é aprovado pelo Senhor, vai ser conduzido a esse caminho de salvação, com uma certeza de que nós estamos prontos não só para viver por Cristo, mas para morrer por Ele se for necessário. Porque a verdadeira fé, ela precisa trazer isso para o meu e para o seu coração. Nada mais importa, irmãos, se não for para de fato ser alguém que agrada o coração de Pai. Amém?